Constantemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Mais uma vez é um privilégio, uma grande oportunidade que temos de estarmos aqui celebrando o nosso Deus. Convido desde já que você chame seus filhos, chame seu marido, chame sua esposa, convide seu vizinho para estar adorando a Deus conosco. Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração.
Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite, você que está em casa. Que bom, estamos já no fim do Dia dos Pais. E esperamos que você tenha sentido, você que é pai, né, sentido o carinho, né, o afeto dos seus filhos hoje, da sua família. E que você possa agora, né, junto aqui conosco, cultuar a Deus nesse tempo tão precioso que nós preparamos para você aqui. Quero dar as boas-vindas a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O chat está aberto para você colocar pedidos de oração, para que possamos interagir também uns com os outros aí. Vamos celebrar a Deus nessa noite, vamos cultuá-lo e vamos fazer isso de todo o coração, porque Deus certamente se agrada de um povo unido, um povo que o adora em espírito e em verdade. Deixa eu só dizer rapidamente, hoje pela manhã nós já falamos, o pastor Rubem está de férias, né, mas está retornando já essa semana, e assim que ele retornar, nós vamos ter uma notícia mais segura sobre a questão do retorno dos cultos, tá? Em breve nós vamos divulgar para os irmãos, temos um protocolo já montado para isso, estamos nos organizando, estamos montando um vídeo também para facilitar essa comunicação do retorno, mas estamos aguardando um posicionamento mais seguro da Prefeitura de Americana. A região já está na chamada fase amarela, mas nós precisamos ter essa informação da Prefeitura nossa aqui sobre a questão do retorno. Mas essa semana o pastor Rubem deve ter já alguma notícia a esse respeito, tá bom? Deus abençoe você aí de casa, que você possa nesse momento pegar o link, né, deste culto, enviar para as pessoas, para os seus conhecidos, convidá-los para esse culto. Vamos celebrar juntos ao Senhor. Queremos nessa noite aqui ter várias manifestações de vários grupos da igreja para os pais, e nós queremos nesta hora acompanhar um vídeo que os jovens prepararam, e os jovens querem fazer uma homenagem aos pais. Você vai ver da sua casa esse vídeo nesse momento. Amém, amém. Nós podemos acompanhar aí algumas fotos, algumas lembranças, né, da homenagem que nós do Ministério Jovens fizemos para os nossos pais, relembrando alguns momentos e, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela vida e pelo exemplo que eles são nas nossas. Mas eu quero mais uma vez destacar alguns avisos acerca dos nossos cultos, das nossas programações, reforçar mais uma vez os nossos cultos de aniversário, né? Nós em breve vamos comemorar aí uns 81 anos da nossa igreja. E no dia 6 de setembro, a gente começa as comemorações. A gente vai ter aqui com a gente o Eduardo e a Silvana. A gente ainda não sabe se presencialmente ou através de um culto gravado como este, mas a gente sabe que, se o Senhor assim permitir, eles estarão aqui conosco para a gente começar essas comemorações. No mês de outubro, nós também vamos ter conosco o César Elbert, no dia 4 de outubro mais especificamente. E também em novembro, o Vitor Quevedo, no dia 1 de novembro, vai estar aqui com a gente. Eu quero lembrar você que na quarta-feira agora, a gente tem mais um culto de oração, para que a gente possa ter um momento de oração
em família, com toda a nossa igreja, mas que a gente possa louvar e engrandecer o nome de Deus também. E nesse momento eu quero chamar a oração do Wesley que gravou uma oração para que a gente possa orar juntos aqui neste culto. Lembrando que nós estamos comemorando o mês do jovem, do adolescente batista, segundo o calendário batista. E é por isso que a gente tem tido a participação de alguns jovens também aí, orando nesse mês. Na verdade, todas as orações gravadas têm sido de jovens, para que nós possamos juntos cultuar o Senhor e eles também se sentirem parte dessa igreja como um todo e nós caminharmos como uma grande família, a família de Jesus. Amém? Vamos orar com Wesley. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, meu Pai, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre nossas vidas, meu Deus. Obrigado porque, mesmo vivendo em um momento tão difícil qual estamos vivendo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, fortalecido a nossa fé, fortalecido o nosso espírito, Pai. Essa semana, Senhor, é comemorado o Dia dos Pais. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor, ó Pai, conceda a cada um sabedoria, Pai, força, Pai. E que eles continuem, Senhor, sendo fonte de bênção, fonte de amor, fonte de esperança, fonte de fé para os seus filhos e familiares, Pai. Também, Senhor, é comemorado o mês do jovem adolescente, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, que o Senhor possa dar força para cada um deles enfrentar as suas lutas, Pai. Que eles sejam guardados de todos os mal. Meu Pai, também peço a Ti, Senhor, que nesse momento tão difícil qual estamos vivendo, Senhor, de distanciamento social, que o Senhor possa, Senhor, trazer sobre nós esperança, paz e descanso, Senhor. Que o nosso coração, as nossas vidas, Senhor, o nosso espírito, Senhor, possa descansar e confiar em Ti, Senhor. E sabermos que o Senhor, Pai, está no controle de tudo, tem o domínio de tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus. Essa é a minha oração. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo do Inário para o Culto Cristão. Santo, nosso Deus Senhor.
Amém. Santo, santo é o nosso Senhor. Nesse momento, assim como a gente fez de manhã, nós teremos uma leitura bíblica gravada, né? De manhã a gente teve a leitura bíblica do Natan, filho da Andressa e do João. E agora pela noite a gente vai ter a leitura bíblica feita pela Manuela, né? Filha do Kleber e da Sara. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Amém, amém. Obrigado, Manu, pela sua participação também. É sempre bom, né, a gente fazer essa oração, essa leitura bíblica e nós lembrarmos, né, ouvindo a voz de uma criança é sempre bom. Nesse momento, a gente vai fazer um momento de consagração de dízimos e ofertas. Enquanto isso, as contas da igreja vão estar passando aí na sua tela para que você possa entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, mesmo que através dos aplicativos, enfim, que o Senhor possa nos abençoar nessa forma e depois a gente vai orar acerca disso. Amém, amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai, por todos aqueles que têm servido ao Senhor. Agradeço também, Senhor, pelos pais. E agradeço, Senhor, pela Tua provisão, porque o Senhor tem nos abençoado, tem tido misericórdia das nossas vidas e também tem nos separado, nos abençoado para que nós também não venhamos ficar doentes, Pai. Mas nós queremos também orar neste momento para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão passando por momentos difíceis, como alguns irmãos da nossa igreja, o irmão Washington e alguns outros também, Senhor. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor coloque a sua mão nesse momento, que o Senhor possa os abençoar e continue agradecendo, Deus, pela sua igreja, pelos seus servos que têm se mantido fiel. Nós nos lembramos dos textos bíblicos onde Paulo agradecia pelos filipenses e tantos outros que os ajudavam na sua caminhada para que o evangelho fosse proclamado e também ajudavam financeiramente, porque é necessário. E, Pai, agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas, tem nos abençoado e tem mantido as portas da sua igreja aberta, porque os seus irmãos, os seus servos, os seus filhos têm sido fiéis. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E nesse momento a gente vai passar mais uma vez a homenagem que foi feita pelo Ministério Infantil. Nós passamos pela manhã, mas nós vamos passar agora mais uma vez para você que não pôde acompanhar, mas que você possa acompanhar nesse momento e que você se lembre e receba também essa mensagem de Dia dos Pais. Como Noé, ele fez uma arca para vencer a tempestade. O meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz os gigantes cair. Eu quero ser igual, eu quero ser igual. Quero ser igual ao meu pai. O meu pai é como Moisés, ele sabe que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar. O meu pai é como Sansão, que tem a força de Deus pra lutar. O meu pai é como Abraão, pela fé ele me guiará. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu pai.
como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó. Ele busca para nós o melhor. Meu pai é como Davi. Ele faz um gigante cair. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Igual ao meu pai. O meu pai é como Moisés. Ele sabe que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como José. E todas as muralhas ele vai derrubar. O meu pai é como Sansão, que tem a força de Deus para lutar. Meu pai é como Abraão. Coloca ele guiará. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Igual ao meu pai. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Igual ao meu pai. Igual ao meu pai. Igual ao meu pai. Já tá bom, mãe. Amém. Parabéns às crianças dessa linda homenagem. E eu quero te dar mais uma vez uma boa noite, se você não me viu no começo do culto, né? E convidar você que continue celebrando a Deus conosco nesse momento, com 2 canções. Convide aí seu familiar para cultuar junto com você nesse momento. Nosso Deus, primeiro cântico. Água e vinho tomou, os olhos dos cegos abriu.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Louvado seja nosso Deus, a quem nós confiamos e depositamos toda a nossa confiança, que temos crido, que tem cuidado de nós. Maranata. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só vozes, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em
ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Amém. Só recordar algumas questões que nós falamos hoje pela manhã. Essa semana foi uma semana de perdas, né? Para pessoas aqui da igreja. Nós tivemos Marcos Cancian perdendo a sua mãe. Bem no início de semana, acho que no domingo mesmo, né? Faleceu a mãe dele, sepultado na segunda-feira. A irmã Lindalva também perdeu o pai. Pastor Silas e o André ontem acabou perdendo o pai também, né? Então vamos orar por essas famílias que estão enlutadas. Também lembrar que o Washington está internado no Hospital São Francisco. Você que está em casa, lembra de orar por ele, né? O Washington tem nos acompanhado do hospital mesmo, assistindo os cultos. Vamos interceder pela vida dele. Eu quero te convidar a abrir em Lucas capítulo 15. Nós vamos mais uma vez refletir. É uma história bastante conhecida, a chamada parábola do filho pródigo. Como a história já é conhecida, eu quero fazer a leitura apenas dos versículos 11 e 12. E depois, durante aqui a mensagem, você vai ter contato com o texto como um todo. Versos 11 e 12 de Lucas 15 dizem assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Se você já me ouviu outras vezes falando sobre essa parábola, eu já mencionei outras vezes que a parábola do filho pródigo, esse nome, parábola do filho pródigo, não é o melhor nome, o melhor título para esse trecho da Bíblia, né? Talvez devesse chamar parábola do pai ideal, né? E claro, sei que você está entendendo isso, que esse título não é um título bíblico, né? Embora na sua Bíblia às vezes apareça o título em negrito, não é um título da Bíblia, né? As nossas Bíblias em português colocaram esse título aí. Mas um título melhor talvez fosse a parábola do pai ideal. A história de Jesus começa com um homem que tinha 2 filhos. A história não começa com um rapaz que tinha um irmão e um pai, né? Por isso que a história tem um foco no pai. A história que Jesus conta aqui possui reflexos da realidade. A chamada, é uma palavra que se fala assim tecnicamente, né? A chamada verossimilhança, ou seja, tem semelhança com aquilo que é vero, com aquilo que é verdadeiro. Pais, filhos se comportam dessa forma, se comportavam lá na época de Jesus, se comportam até hoje assim. Mas o pai da história é o pai dele, é o pai de Jesus. Ele está contando como age o pai que ele tanto conhece, como Deus é um pai, né? A parábola, você sabe, ela está ligada a outras 2 parábolas anteriores, que é a chamada parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E tem claramente o propósito de mostrar como que Deus age, ora como um pastor que vai atrás de uma ovelha, outra hora Deus age como uma mulher que está à procura de uma moeda perdida, e no caso da nossa história aqui, como um pai no cuidado de seus filhos. Sempre essas histórias estão querendo dizer, né, que Deus está atrás do pecador, Deus está buscando o pecador, como uma ovelha perdida, como uma moeda perdida, ou como filhos perdidos, que é o caso da nossa história aqui. Como hoje é comemorado o Dia dos Pais, eu quero te levar a pensar nas qualidades de Deus como pai, em primeiro lugar, né? E claro, convidar especialmente os pais a espelharem essas qualidades de Deus nas suas vidas e na sua paternidade. Quais são as características de Deus como um
pai, né? Ou as qualidades de um pai ideal, olhando para Deus, dizendo: Deus é assim, então os pais deveriam ser assim também. O texto mostra, né, Deus como um pai responsabilizador, versículos de 11 a 19. Mostra Deus como um pai resgatador, versículos 20 a 24. E mostra Deus como um pai reconciliador, versículos 25 a 32. É sobre essas qualidades que eu quero compartilhar com você nesta noite aqui. Vamos à primeira lá então, né? Deus como pai, Ele é um pai responsabilizador. O texto chama a atenção para o fato de que os seres humanos, quais filhos pródigos, esboçam um desejo de liberdade. Como o filho mais jovem na história que Jesus contou, o ser humano anseia pelos recursos de Deus. O ser humano quer a ajuda, quer as bênçãos, quer as promessas, quer o cuidado do Pai, mas não quer conviver com o Pai, não quer estar na casa do Pai e não quer caminhar sobre as ordens do Pai. O que surpreende nessa história aqui é que o Pai, Ele não poupa o filho da sua decisão, da sua sede de independência. Porque nós poderíamos imaginar que a história fosse contada dessa forma, né? O filho pediu para o pai a sua parte da herança. O pai diz: não é hora ainda, você vai esperar chegar a tua hora. Seria também algo que pode acontecer na nossa realidade, né? Até nos dias de hoje, naquela época também. Mas no caso aqui, o pai, ele dá, ele concede, ele responde ao pedido do seu filho. Não é isso que dizem os versos de 11 a 13? Jesus continuou: um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Isso que o filho fala. Assim, o texto prossegue dizendo: ele repartiu sua propriedade entre eles. O pai concedeu. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando eu observo isto e outros textos também nas Escrituras, me vem à mente que eu preciso tomar cuidado com o que eu peço para o meu pai, né? Porque eu peço para Deus. Porque Deus pode me deixar ter algo, Deus pode responder a um pedido meu, só para que eu perceba que aquilo não é bom para mim. É exatamente isso que o pai do filho pródigo faz aqui na história de Jesus, né? Lembrando que o pai é Deus, né? É isso que ele quer retratar aqui. Deus faz assim com a gente. Você fica insistindo muito numa coisa, pedindo muito numa coisa, Deus diz assim: então tá bom, eu vou te dar. Porque Deus é um pai responsabilizador. Não é que ele é um pai responsável, não que não seja, ele é também, né? Mas a ideia é que ele é um pai responsabilizador, é um pai que atribui responsabilidade. Se isso soa um pouco estranho aos seus ouvidos, dá uma lida na história de Raquel, lá no Antigo Testamento, começando lá por Gênesis 30, você vai observar lá que a Raquel, ela fala assim para o marido dela, para o Jacó: me dê filhos, senão eu morro. E se você olhar para o texto lá, você vai ver que o Jacó vai responder assim: acaso eu sou Deus para te dar filhos da maneira como você está pedindo? E aí diz que essa mulher, a Raquel, ela pega uma serva dela chamada Bila, e ela diz para o marido: se deita com a Bila, só para que ela tenha um filho que ela possa chamar que é dela, para fazer frente à inveja, o embate que estava tendo entre ela e a irmã dela, a Lia. E é interessante quando você lê lá no versículo 22, vai dizer que Deus resolveu atender o clamor da Raquel.
E Deus deu um filho para Raquel. É daí que nasce o José. Lá no capítulo 30 de Gênesis, o verso 24, diz que ela dá a luz a José. Quando ela dá a luz a José, ao invés dessa mulher se aquietar, ela diz assim: eu quero mais um. Eu quero mais um. E aí você continua lendo lá o livro de Gênesis, vai chegar lá no capítulo 35, vai dizer que Deus deu mais um filho para ela. Mas quando o filho foi nascer, que é o Benjamim, a Raquel morreu. Você lembra do pedido dela? Me dá filhos, senão eu morro. Deus diz: eu vou te dar, mas você vai morrer. Deus é um pai assim, um pai responsabilizador. Se você quer muito uma coisa, Deus pode até te dar, mas a responsabilidade é sua. Deus estava tentando talvez poupar a Raquel, né? Dizendo: olha, você não pode ter filhos, é melhor você não ter filhos, né? Mas ela insistiu tanto que Deus resolveu dar a ela. Na parábola do filho pródigo acontece a mesma coisa. Esse filho insiste com o pai: me dá a herança, eu quero a parte dos meus bens. Deus diz: então eu vou dar, né? Jesus está querendo contar isso na história. Deus é um pai responsabilizador, ou seja, Deus é um pai que atribui responsabilidade, que permite que o filho venha arcar com as consequências dos seus comportamentos, ainda que sofra, que o pai sofra com as escolhas que o filho está tomando. Veja como a história prossegue, versículos 14 a 20. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Deus é o pai que, quando o filho quer ir, ele deixa ir. Ele permite, por desejar, ensinar a responsabilidade. Nós pais precisamos aprender com Deus. Poupar os filhos de tudo não os ajudará a crescer, não vai ajudá-los a enfrentar a vida. Não é aqui uma palestra para os pais, né? E nem tampouco é a proposta do texto primariamente ensinar os pais, mas inspirados pela forma como o texto, como Jesus apresenta na sua história, como Deus exerce a sua paternidade. Seja um pai responsabilizador. Seja um pai que ensina a responsabilidade, que permita que os filhos arquem com as consequências dos seus comportamentos. Se aprofunda um pouco mais nisso, né? Nós vivemos um tempo, uma época e uma geração que nós queremos poupar tudo de todos, mas Deus não é um Deus assim. Deus é um pai responsabilizador. Deus não nos trata de uma forma a nos poupar de tudo, mas tem comportamento que nós queremos ter. Deus vai dizer assim: ó, você quer fazer isso? Então eu vou deixar você fazer. Porque essa é a tendência do ser humano. Nós queremos a bênção do Pai, queremos as promessas do Pai, queremos o dinheiro do Pai, queremos o recurso do Pai, mas nós não queremos viver na presença do Pai, nem na casa do Pai, nem sob as ordens do Pai. E quando Deus vê isso, Ele diz: então você pode ir embora, mas você vai arcar com as suas consequências. Deus é um pai responsabilizador. Seria bom que nós pais nos inspirássemos em Deus, nos aprofundássemos um pouco mais, entendêssemos como é que eu coloco isso na prática, de ser um pai também responsabilizador,
que não poupa os filhos a toda hora, mas que atribui aos filhos a responsabilidade que eles têm. Outra característica de Deus como um pai ideal é que Ele é um pai resgatador. Na história que Jesus contou, o filho voltou. E como que ele voltou? Porque uma hora o filho volta, né? Na história é assim, o filho vai lá, se machuca todo e ele volta. Mas como que ele volta? Volta bem sucedido? Volta mostrando para o pai o saldo que ele tinha na conta bancária? Ele volta feliz e realizado? Não. O filho volta todo estrupiado, como a gente fala, né? Todo lascado. E Deus, Ele não é um pai que apenas sabe lidar com seus filhos quando eles se vão. Mas Deus é um tipo de pai que sabe lidar com os filhos quando eles voltam, quando eles retornam para casa. Ele não é um pai que sabe lidar somente quando os filhos querem tomar suas decisões, fazer suas escolhas. Deus também é um pai que sabe ser gracioso, sabe ser acolhedor, quando eles voltam todo machucados. Veja lá o texto, a partir da segunda metade do versículo 20, até o verso 24, diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu. O filho vem vindo para casa, disse: de longe o pai viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E diz o texto que eles começaram a festejar. Jesus está contando uma história de júbilo, né, do pai alegre quando o filho retorna. A reação do pai não foi de condenação, a reação do pai não foi de apontar o dedo, não foi de desprezo, de indiferença, de frieza, de cobrança. Deus age como um resgatador, tem a intenção de salvar esse filho, não de expulsá-lo de casa. Tragam a melhor roupa, vistam nele. É bonita a forma como o texto retrata o resgate de Deus, né? Deus revestindo o ser humano, vestindo de novo, colocando roupa nova nele. Deus sabe resgatar um filho perdido. A pergunta é: você sabe? Você como pai, você sabe lidar com o seu filho quando ele está sofrendo as consequências de suas escolhas? Deus sabe. Você sabe acolher, sabe abraçar, sabe devolver o mesmo status de relacionamento depois que o filho te causou uma grande decepção e tristeza? Não estou falando aqui de falta de disciplina, mas de sabedoria, de sensibilidade para resgatar um filho que se foi e que resolve retornar arrependido para casa. Deus é um pai resgatador. Ele sabe o que fazer com o filho quando este volta para ele. Seria bom que todo pai se inspirasse nisto e se esforçasse para aprender a ser assim com seus filhos. Saber abraçar de novo, saber dizer: tragam a melhor roupa, vistam ele. Ele me decepcionou, me entristeceu, me fez chorar, me fez sentir um vazio, mas agora ele voltou. Eu quero devolver a ele o status de filho novamente. E uma terceira e última característica de Deus como pai ideal: Deus é um pai reconciliador. Se houvesse um filho só, a história terminaria aqui, não é? Mas Jesus conta que existia um filho mais velho, que no contexto do texto, se você pegar e ler lá o versículo 1
e 2 aí de Lucas, capítulo 15, nós entendemos que o filho pródigo, ele representa os publicanos e pecadores, que por pecadores devemos entender que eram gentios, né? São pessoas que não são do povo judeu. E o filho mais velho, ele representa os fariseus e os mestres da lei, que provavelmente representam o povo judeu em geral, né? O povo escolhido de Deus como um todo. Esse outro filho, que é o filho mais velho, na história que Jesus está contando, ele não concordou com a forma como o pai acolheu de volta o irmão, porque o irmão era um descabeçado, o irmão é um esbanjador, e ele acha errado. Por que o senhor está acolhendo assim esse irmão? Chama a sua atenção para os versículos 25 a 32. Olha como a história é contada. Enquanto isso, Jesus conta lá a sua história. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou aquele novilho gordo. Só entenda aqui que o chamado novilho gordo, né, ou novilho cevado em algumas versões, é aquele novilho que era preparado para uma ocasião especial. Vamos pensar no nosso contexto aqui, é aquele animal, né, no contexto da fazenda, você está preparando para o Natal, sabe? É para o Natal, aquela coisa lá do final do ano, né? Então era uma ocasião especial. Então o servo está dizendo: olha, ele mandou matar aquele novilho gordo lá. E a razão, ele está dizendo, é porque o recebeu de volta são e salvo. O texto diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você percebeu a cena, né? Que cena que está acontecendo aqui? Qual a postura do pai? Como que Deus lida com situações assim? É isso que nós temos que perguntar no caso aqui. Deus é um pai agregador. Deus é um pai reconciliador, compreensivo, quando um filho quer julgar as suas ações. Deus é um pai que sabe gerenciar as revoltas que ocorrem dentro da sua própria casa. No caso aqui, especificamente, está tendo uma revolta de judeus, né, que são fariseus, escribas. Eles estão revoltados porque Jesus está acolhendo pecadores, gentios e publicanos. Jesus está dizendo assim: olha, o meu pai, ele sabe gerenciar essas revoltas que ocorrem dentro da sua casa. Ele é capaz de ir lá fora, de dar atenção, de ouvir o que um filho revoltoso tem a dizer. Porque é isso que na história o pai faz. E é maravilhoso observar que esse Deus, esse pai ideal, ele tem uma palavra certa, uma palavra bem dosada. Diante da reclamação do filho, ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Isso é diferente de algo que talvez a gente pensasse que a gente ouviria na boca de um pai, ou que sairia da nossa boca como pais, né? Talvez pudesse sair uma frase assim: quem manda aqui sou eu, né? Não podia sair uma frase assim? Ó, quem manda aqui sou eu, entra para dentro, né? Ou dizer assim:
rapaz, você é homem ou não é? Para de frescura, entra para dentro, vamos festejar com seu irmão lá. Não podia? A gente nem estranharia. Se o texto dissesse assim, a gente ia dizer assim, tá bom, a gente não ia estranhar. Mas Deus é um pai ideal. Ele é o reconciliador. Ele não quer trazer mais revolta. Ele vai e diz, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, né? É uma forma de reconciliar, de agregar, de acolher essa situação também. Deus é um pai que tem interesse em ver seus filhos unidos. Deus é um pai que demonstra ter todo o equilíbrio necessário para gerir as crises de sua própria casa. E seria bom que eu como pai, você como pai, inspirados nessa forma como Deus age, também se esforçasse para ser assim com seus filhos. Que pai maravilhoso nós temos, não é? Um pai responsabilizador, um pai resgatador, um pai reconciliador. Deus é assim, Deus é dessa forma. Deus atribui responsabilidade para nós como seus filhos. Deus quer nos resgatar, apesar das escolhas que nós fazemos. Deus quer nos reconciliar, ainda quando nós estamos questionando as decisões dele como pai, dizendo, o senhor fez aquilo lá para outra pessoa, para outro filho, não fez para mim. Deus vai lá e nos reconcilia, é capaz de sair fora e dizer assim, vem cá, vamos entrar, tudo que eu tenho é teu também. Mas quando eu olho para um Deus assim, eu fico pensando que nós pais humanos deveríamos nos espelhar nisto e tentar olhar para esse pai maravilhoso que nós temos e pensar, eu preciso ser um pai assim também. Esse é o pai ideal, é o pai na medida certa. Um pai que não poupa os filhos a toda hora. O pai que, se o filho errar e voltar, ele resgata. O pai que, se houver um outro filho questionando suas decisões, ele vai lá e reconcilia, abraça, tem uma palavra especial para não produzir mais revolta, mas para trazer a união da sua casa. Que Deus abençoe você como pai, que você possa se sentir tocado por essa palavra, agradecer a Deus pelo pai que você tem em Deus, independente do pai humano que você teve, mas agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele te dá de ser pai, e que você tenha ainda a oportunidade de ser um pai assim, de demonstrar essas coisas e poder assim abençoar os seus filhos. Vamos orar? Que Deus possa abençoar você. Depois da oração nós vamos cantar uma música encerrando nosso culto. Que Deus te dê uma semana extremamente produtiva, abençoada. Que você possa terminar essa noite adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo Pai maravilhoso que Ele tem sido em nossas vidas. Vamos orar. Deus, nós queremos render graças ao Senhor, especialmente, ó Deus, pela palavra que o Senhor nos fez refletir nesta noite aqui. Obrigado a Deus pelo modelo de pai que o Senhor é. Que pai ideal, que pai maravilhoso, que pai equilibrado, que pai que sabe ser firme, sabe ser bondoso. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. E pedimos, ó Deus, que todos os pais que estão ouvindo esta palavra, que possam se sentir encorajados, motivados a seguir o teu exemplo. Ó Deus, nós te suplicamos, nos ensina a sermos pais assim. Nós somos tão pecadores, tão limitados, muitas vezes nós somos tardios em entender a tua vontade, mas nós te suplicamos, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ensina a sermos pais como o Senhor tem sido.
Oramos, ó Deus, com muita gratidão por esse tempo. Suplicamos as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja. Dá-nos, ó Deus, uma semana de grandes vitórias, para a glória e para a honra do Teu nome. Nos lembramos, ó Deus, das muitas famílias, as mais de 100.000 famílias enlutadas por terem perdido entes queridos nos últimos meses, por causa dessa Covid-19. Suplicamos, ó Pai, Teu consolo e conforto, e pedimos também, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, e dar o Teu consolo ao pastor Silas, ao André, à irmã Lindalva, ao irmão Marcos Cancian e seus familiares também, que estão enlutados pelas perdas que tiveram nessa semana. Sê também, ó Deus, com Washington ali no hospital, o abençoa, para que tenhamos durante essa semana boas notícias da Tua atuação, do Teu milagre na vida dele. Oramos, ó Deus, por estas coisas, suplicando que a graça de Jesus, que o Teu grande amor e a consolação do Teu Espírito Santo sobre nós esteja. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. O que houver, sempre será Deus. Não adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo.